pessoal, tudo bem com vocês? Vocês vão pegar aí a semana 2 do PET de Biologia, que vai trabalhar núcleo celular e divisão celular. Então, antes da gente trabalhar a divisão celular, nós precisamos saber quem forma o núcleo que vai participar da divisão. Então, vou passar para vocês aqui o slide rapidinho e dentro do slide eu vou explicando para vocês. Então, para a gente entender a divisão celular, nós precisamos identificar, e compreender os componentes nucleares, Quais são os componentes, então, do núcleo? O nucleolo, que é essa parte mais avermelhada no centro da estrutura. O nucleoplasma, que é o que preenche o interior do núcleo. A cromatina, que é o material genético. A carioteca, ou envelope nuclear, ou a membrana nuclear. E os poros nucleares, que vai permitir comunicação na parte do citoplasma da célula. Então, vamos começar aqui com a cromatina. Cromatina e o nucleolo. Cromatina, então, como eu já falei, é o complexo de DNA e RNA, juntamente com as proteínas que vão se encontrar dentro do núcleo, nas células eucariotas. E o nucleolo é o corpúsculo arredondado de aspecto esponjoso que vai ficar mergulhado diretamente no nucleoplasma, uma vez que não possuem membrana envolvente, ligados principalmente à coordenação do processo reprodutivo das células. Como assim não tem membrana envolvente? O nucleolo, ele vai ficar, essa parte avermelhada aqui, não vai ter uma membrana em torno dele, assim como o próprio núcleo tem, Ele vai ficar ali, é um corpúsculo mais denso. Carioteca ou envoltório nuclear. O núcleo de uma célula eucarionte é delimitado por uma membrana porosa, de constituição semelhante à membrana plasmática, a carioteca, que vai individualizar essa estrutura do citoplasma. Tem alguns autores, não fala carioteca, fala membrana nuclear. Então, isso vai ficar a critério. Vocês têm que observar de acordo com a atividade ou comando, do exercício que a gente está analisando. E, por fim, o nucleoplasma, que pode ser chamado de cariolinfa, hialoplasma nuclear ou suco nuclear. É a massa incolor constituída principalmente de água, proteínas e outras substâncias, o que faz com que o nucleoplasma seja muito parecido com o hialoplasma. A sua função é preencher o núcleo celular que contém os filamentos de cromatina e nucleolo, como nós já mencionamos. O DNA. O DNA, então, é o ácido desoxirribonucleico, é a molécula que contém as informações genéticas hereditárias, ou seja, aquelas que são passadas de geração em geração e que estão relacionadas à manifestação das características. Então, qualquer característica hereditária vai estar relacionada com o DNA. É o DNA que contém as informações para a produção das proteínas no organismo. A molécula de DNA é constituída de diversas subunidades que são os nucleotídeos, e cada nucleotídeo de DNA é formado por um açúcar, uma desoxirribose, por um grupo fosfato e por bases nitrogenadas, que podem ser adenina, guanina, citosina ou timina. Isso é o DNA, tá, pessoal? Então, aqui nós temos uma estrutura da molécula de DNA. Então, nós vamos observar aqui que essa estrutura baseada em uma dupla hélice, ou seja, ela parece com a espiral do seu caderno, se você fazer esse comparado, e cada pontinho, cada ponte dessa aqui que a gente pode observar, ela vai ser uma base nitrogenada, Então, que pode ser, acompanha aí, a adenina, guanina, timina ou a citosina. Então, pegar aqui a vermelhinha, vocês vão identificar aí na legenda, adenina. A adenina vai fazer par com quem? Com a timina. E a guanina, olha aí, identifica o rosinha aí roxo, vai fazer par com quem? Qual a coloração? Com a citosina. Então, assim elas vão
formando esses pares de bases nitrogenadas, formando essa estrutura de dupla hélice aí. E o que vai fazer essa ligação? Por que elas ficam pareadas? São pontes de hidrogênio, né? Que vai permitir essas bases ficarem pareadas assim. Cada molécula de DNA contém, então, milhares de regiões que servem de molde para a codificação de uma molécula de RNA, que, em sua maioria, orientará a produção de uma proteína. Essas regiões codificantes são chamadas genes. Então, se a gente pegar aqui, ó, um trecho aqui dessa estrutura de DNA, nós podemos falar que pode ser, é só um exemplo, tá, gente? Que pode ser um trecho codificando uma informação genética, um gene, né? Esses componentes, então, são arranjados em duas cadeias que se apresentam em formato helicoidal, uma dupla hélice, semelhante a uma escada em caracol. As duas cadeias nucleotídicas são unidas por ligações químicas entre as bases nitrogenadas, obedecendo sempre o padrão. Guanina liga-se à citosina e adenina liga-se à timina. Diferentemente do DNA, o RNA, o ácido ribonucleico, é uma molécula de cadeia única. Então, olha só, aqui nós temos a molécula de DNA, que é dupla hélice. Olha só, começa uma aqui e a outra complementar tá atrás dela lá, fazendo a ligação, né? E do lado de cá, nós temos o exemplo de RNA, que é uma fita simples. Aqui nós temos uma fita dupla e aqui nós temos uma fita simples, né? Então, que vai ser também formado por nucleotídeo. Cada nucleotídeo de RNA é constituído de um açúcar, uma ribose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada, que pode ser adenina, guanina, citosina ou a uracila. Mas, Bel, tem uma diferente. Qual que tá diferente? Quem que trocou? Olha, acompanha aí no esqueminha ao lado. A gente pode observar aqui, ó, que nós temos a comparação. Então, a citosina se mantém, ó, a citosina se mantém no DNA e no RNA. A guanina se mantém tanto no DNA quanto no RNA. A adenina se mantém. E aqui o que troca? O DNA vai ter a timina e o RNA vai ter a uracila, tá? Vocês façam de tudo para vocês lembrarem dessa diferença aqui. Então, DNA dupla hélice, RNA fita simples. No DNA tem timina e no RNA tem uracila. Então, ó, na célula em divisão desaparecem a carioteca e os nucleolos, e o material genético que está na forma de cromatina, DNA mais proteínas, duplica, condensando-se, formando os cromossomos. Então, a gente precisa entender aqui o que está falando, ó. Nós temos uma célula eucariota, ou seja, uma célula que tem o núcleo definido, delimitado ali por uma membrana, né? Quando a célula vai entrar no processo de divisão celular, o material genético, olha só, ele vai condensando. Ó, o que é condensar? Se tornando cada vez mais espesso, ó, ele vai se enrolando. Então, quem que vai garantir, quem que vai ajudar esse processo? Uma proteína chamada histona. Então, o DNA vai associando com essas histonas. Então, a cromatina aqui, ela tende a ficar o quê? Em forma de X, que a gente conhece, né? A gente vê tanto nos livros didáticos aí. Vai formando um cromossomo mais denso. Por isso que a gente fala que está condensando, condensa-se. E aqui nós temos mais uma diferença. Nós temos uma célula haploide e uma célula diploide. O que significa essa célula haploide? Aqui, ó, nós podemos perceber que na célula diploide, que são as células somáticas do nosso corpo, ó, nesse tipo de célula,
nós temos aqui pares de cromossomos, olha, 2. Então, a gente coloca aqui como se fosse 2N. O N é a incógnita da matemática, né? 2x. Então, aqui a gente fala que ela é 2N. Então, cada cromossomo vai ter seu par. Então, lembra que ó, esse di vem de 2, né? E a célula haploide, N. Cada cromossomo vai estar o quê? Individualizado. Vai estar bonitinho sozinho lá. Isso é importante no processo reprodutivo, a gente vai ver daqui a pouco, ó. Cada espécie possui um número fixo e característico de cromossomos organizados em pares. Por exemplo, a espécie humana possui 46 cromossomos, organizados em 23 pares. Células que possuem 23 pares de cromossomos é denominada célula diploide. Então, sempre falou aqui, ó, em pares, tá? Não pode esquecer disso, não. E existem algumas células que apresentam apenas um cromossomo de cada tipo. Assim, o cromossomo não são organizados em pares. Olha, não tem organização pareada, não tem par. As células que possuem apenas 23 cromossomos são denominadas de células haploides, N. Os gametas são exemplos de células haploides. Então, lá, vamos entender aqui. Por que é importante a gente saber que os gametas são células haploides? Olha aqui o que acontece. O espermatozoide é célula haploide. Reparem que aqui tem 23 cromossomos, então ele é N. Aqui o óvulo, 23 cromossomos, ele é N. Então, cada cromossomo não tem par. É um cromossomo lá sozinho. Então, olha só o que vai acontecer aí, ó. Ao ocorrer a fecundação, os núcleos do espermatozoide e do óvulo irão se fundir e originar uma nova célula, o zigoto. Essa nova célula irá conter os 46 cromossomos organizados em 23 pares. Então, 23 cromossomos do espermatozoide e 23 cromossomos do óvulo. Olha aí, aqui no cromossomo vai ter N e aqui também vai ter N. Então, N com N, eles vão se fundir e vão formar essa nova célula aqui, que ela vai ser 2Ns, ok? Então, duas células haploides vão originar uma célula diploide. Tudo certo, pessoal? Humanos e a maioria dos animais são considerados organismos diploides, enquanto as algas, os fungos e alguns grupos de vegetais são exemplos de organismos que são haploides na maior parte de suas vidas. Isso porque em alguns organismos, maior parte de suas vidas, eles podem apresentar um ciclo de vida que a gente vai chamar de que vai alternar, né? Vai ter uma alternância de geração, porque uma geração vai ser de um tipo e a outra geração vai ser de outro. A gente vai estudar isso lá na frente, tá? Abelhas machos, vespas e formigas também são haploides, porque esses geralmente eles não vão gerar descendentes, né? Importante então, cromossomos homólogos são os pares de cromossomos herdados do pai e da mãe que possuem informações genéticas semelhantes, assim como comprimento, estrutura, quantidade, localização, genes e centrômeros também similares. Então, olha aqui, se a gente analisar todos os pares aqui, nós percebemos que eles têm aparentemente assim o mesmo tamanho, a mesma estrutura, né? E a metade veio do pai, ou seja, aquele par ali que completa, a metade veio do pai e a outra metade veio da mãe. Outra característica dos cromossomos homólogos é que são encontrados em células diploides, 2N, e apesar da semelhança, são originados de alelos diferentes. Os genes ocupam o mesmo locus gênico e estão relacionados à determinação das características dos seres vivos. O que é o mesmo locus gênico, então? O locus gênico é o lugar que o gene vai estar inserido. Vou marcar aqui para vocês. Vamos pegar aqui. Imagine que o lugar que eu colori pequenininho, esse azulzinho aí tá colorido, ó, é um locus. Então, ele vai ter que ter o mesmo locus, ele vai ter que estar no mesmo lugar. Não vou conseguir desenhar aqui para vocês. Mas o locus gênico é o local que o gene vai estar inserido.
Lembra que o gene é aquela sequência do DNA, né? Então, nós temos que saber também que o ciclo celular. O ciclo de vida da maioria das células é composto de um período em que a célula realiza atividades, como produção e ou armazenamento de substâncias, crescimento, entre outras, e de um período em que a célula se divide, originando novas células. Então, o ciclo celular é a partir do momento que aquela célula mãe, ela começa o processo de divisão celular e finaliza, até aquelas células filhas serem capazes de reproduzir, né, de dividir novamente. A mitose é um processo em que a célula mãe origina duas células filhas idênticas a ela, com o mesmo número de cromossomos. Quando a célula está se preparando para a divisão, os cromossomos se duplicam, o que possibilita que o número de cromossomos das células filhas seja mantido. Nos seres pluricelulares, a mitose possibilita o crescimento do organismo e a reposição de células que se desgastam e morrem. Em vários seres unicelulares, como as bactérias, a mitose é o meio de reprodução. Então, nós temos que entender aqui, ó, a mitose, ela vai manter o número de cromossomos. Então, uma célula mãe, ela primeiro, antes de dividir, ela tem que duplicar o material genético. Depois que essa célula mãe duplica o material genético, ela vai dividir. Então, uma célula vai dar origem a duas novas células com a mesma quantidade de cromossomos, tá? Por exemplo, você cortou o seu pé e precisa de ocorrer o processo de cicatrização. Essas células que vão nascer, elas têm que ser células do mesmo tecido, não pode ser célula de tecido diferente. Então, uma célula que está ali, ela vai começar a se dividir, aquelas filhas vão começar a se dividir para repor, para fazer a reposição desse tecido, né? E a meiose, ela vai ser o tipo de divisão celular que vai originar 4 células filhas, com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Os cromossomos também são duplicados no início da meiose, porém ocorre 2 divisões celulares, resultando em 4 células e na redução da quantidade de cromossomos. Então aqui, só para a gente identificar e perceber a diferença da mitose e a meiose. Então aqui, nós temos a mitose, né? Vou marcar aqui, ó, mitose. Então, essa mitose, ela vai começar com uma célula diploide, uma célula que é 2N. Ela vai aqui, nesse momento, ó, ela duplica o quê? Material genético, cromossomo. E depois dessa duplicação, ela vai originar 2 células filhas diploides idênticas, né? E o que acontece aqui na meiose? A meiose é um processo um pouquinho diferente. Ela vai acontecer em 2 etapas, divisão 1 e a divisão 2, ó. Divisão 1 e a divisão 2. Aqui, nesse processo, uma célula aqui vai sofrer divisão. Ela vai fazer o quê? Primeiro, antes de dividir, ela precisa de aumentar o material genético. Ela vai duplicar o material genético. Depois que duplica, ela faz o quê? Divide. Então, até aqui, ó, final, essa divisão 1, ela vai ser idêntica à mitose, para depois acontecer a segunda parte da divisão, que é na segunda parte da divisão que vai acontecer o quê? A redução. Então, a gente fala que a primeira parte da divisão celular, ela mantém o número de cromossomos. E a segunda, ela vai fazer o quê? Ela vai reduzir o número de cromossomos. A primeira divisão da meiose, ela é equacional. E a segunda divisão, ela é reducional. Então, quais as diferenças entre a mitose e a meiose? A mitose e a meiose correspondem aos 2 tipos de divisão celular, porém algumas características diferenciam os 2 processos. Primeiro, a mitose origina 2 células filhas idênticas à célula mãe, enquanto isso, na meiose, são geradas 4 células filhas com material genético diferente ao da célula mãe, com metade do número de cromossomos. A meiose vai reduzir pela metade o número de cromossomos nas células filhas,
Na mitose, o número de cromossomos é mantido entre as células mães e as células filhas. A mitose ocorre na maior parte das células somáticas do corpo, já a meiose ocorre somente nas células germinativas e esporos. Aqui a referência de apoio, né, que o PET de vocês vão trazer, eu aconselho vocês conferirem essa referência para aprofundar na matéria e de acordo, né, com essa pandemia que nós estamos vivendo, esse momento crítico, se vocês precisarem sair de casa, vocês coloquem a máscara, use máscara direitinho e sempre que possível higienize as mãos com álcool em gel. Depois dessa explicação, então, espero que vocês não tenham dúvida. Se tiver dúvida, pode me chamar no privado, que vou estar à disposição de vocês para tirar essas dúvidas. E vocês vão desenvolver agora as atividades que o PET trouxe. Eu não vou passar atividade complementar agora, nós vamos esperar todo mundo trabalhar com as semanas do PET. Depois que todo mundo encerrar, a gente vai trabalhar com as atividades complementares, tudo certo? Então, não deixe acumular as atividades, desenvolva direitinho, tá? E se tiver dúvida, pode me chamar. Não fiquem copiando as respostas da internet, pessoal. Isso, a gente tem informação muito fácil, né? A internet hoje tá aí para todo mundo, mas o interessante é que você consiga responder essas questões. Então, se você tiver dúvida no conceito, na função de cada estrutura, então, você pode me chamar no privado que eu vou estar à disposição para tirar essa dúvida, tudo bem? Então, fiquem com Deus.